Enem 2024 ou a deformação da inteligência? Como deixar, no fim das contas, os jovens na minoridade? Ou o abismo educacional no Brasil? Olá pessoal, eu sou Matheus Assunção. Neste canal eu falo sobre a boa filosofia e o catolicismo. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a prova do Enem, a prova de humanidades do Enem e também a redação Enem, que ocorreu aí no último domingo, dia 3 de novembro. Segundo fontes aí do próprio governo federal, esse Enem contou com mais de 3 milhões de participantes na primeira etapa. E alguns professores, comentaram já sobre a questão do Enem e dizem que a prova foi a nível, mais ou menos nível médio ali, não é? Não foi tão difícil assim. Outras pessoas, conversei com um amigo que fez a prova, ele disse que a prova mais difícil foi de filosofia. Eu vi um pouco, a gente vai comentar essas questões. Mas fato é que tiveram algumas questões que surgiram na prova, né? Como sempre, tem aquelas pessoas que falam dos eventos posteriores, e aí surgem alguns eventos aí, e depois, né, o próprio assunto da prova também. Então tem coisas aí que nós vamos conversar. Bom, sobre as questões da prova, né? Como sempre, mostram uma pauta que é óbvia, né, para todos nós. Uma pauta muito óbvia. Mas vamos lá. Eita, seriedade, para fazer esse vídeo aqui vai ser complicado, né? Vamos lá. Aspectos culturais no Brasil, a prova, né, mostrou isso. Então, foi tratada ali a questão da Era Vargas, questões históricas mesmo do Brasil. Como sempre, não é normal que se trate dessas coisas. Mas também apareceram questões que tratavam da invisibilização das pessoas negras nas redes sociais. Bom, não sei muito o que isso significa, eu não fiz a prova, né? Estou comentando aqui por alto. E vi algumas coisas, claro, né? Para poder comentar, senão seria ingenuidade da minha parte. Mas caiu assuntos assim, e também em geografia, como sempre, né? Cai questões relacionadas a pautas ambientais. Talvez até tenha caído mais pautas relacionadas a esses temas aí de agenda internacional, né? E, bom, no fim das contas, dificilmente, né, vai cair pautas falando que aumentou o desmatamento na Amazônia, essas coisas. Isso aí eles nunca vão falar, né? Mas, de fato, é que aumentou. E nós estamos em qual governo, né? Bom, enfim. Mas um assunto muito falado aí é com relação à prova de linguagem. No caso, português, né? Porque na prova de linguagem apareceu questões relacionadas à série. Em um momento lá, uma questão fala sobre se tornar PhD através de podcast. Veja o nível, né? Se tornar PhD através de um podcast. Ah, meu chapéu, vê se pode uma coisa dessa. A pessoa deixa de estudar livro, pegar o livro para ler e vai se tornar PhD através de um podcast. Faça-me um favor, né? E também, não é? Apareceu um verbo novo, um verbo coisar. Essa daí também foi uma peripécia, né? Uma resenha indigesto. Ai, tem que rir pra não chorar mesmo. E claro, né? Apareceu outras coisas. Já outras vezes apareceram isso, salvo engano, relacionada a MCs, raps, essas coisas que aparecem lá no Enem, vez ou outra. E dessa vez apareceu, acho que é a segunda vez, não tenho certeza. Aparece Racionais, né? Racionais MCs. Apareceu uma letra lá, enfim, essas questões. E aí, qual seria o problema, não é, de aparecer isso? E aí a Amanda Estela fez um comentário lá no Instagram. Ela é professora de língua portuguesa, não é, e tem propriedade para falar dessas questões. E ela fez um comentário muito interessante. Disse ela o seguinte, que o problema de aparecer essas coisas no Enem é que o Enem é o maior e mais importante exame educacional do Brasil. E o que se estabelece como padrão de excelência do ensino e modelo de linguagem são textos populares, de baixíssimo nível literário, nos quais a linguagem dos alunos é moldada. O ponto não é a crítica social ali representada, ou a aproximação dos gostos pessoais dos alunos. Bom, com relação ao gosto aqui, eu discordo. Dá para fazer crítica assim, ao gosto pessoal dos alunos, porque, meu chapéu, o pessoal tem muito mau gosto. Mas vamos lá, continua ela. É simplesmente que não são textos de valor literário. Não deveriam ser usados para avaliar o nível de formação linguística dos nossos alunos, e muito menos para formá-los intelectualmente. Bom, isso é uma verdade, né? Isso é uma verdade, realmente.
Essas coisas não são texto literário. Dá para citar. Poxa, coloca um Machado de Assis, coloca um Lima Barreto. É tanta coisa na literatura brasileira que vai colocar um texto de MCs para poder formar as pessoas e apresentar como um modelo de exemplo, né, de intelectualidade. Faça-me um favor, não é? Isso não tem condições. E quem vê essas questões e não percebe que, de fato, nós estamos num abismo educacional é uma pessoa que está no mundo da lua, né? Realmente não faz noção do mundo que está vivendo. É um abismo educacional impressionante. As pessoas perderam a dimensão da onde a capacidade intelectual do homem pode chegar. As pessoas perderam isso de vista. Então as pessoas acabam pensando que isso é o melhor que se tem a oferecer. Melhor que a literatura erudita, a literatura clássica, a boa literatura clássica, melhor que Shakespeare, melhor que Camões, melhor que Cervantes, enfim. Como que essas coisas são melhores, né? É uma coisa assim, impossível de se pensar. Então, as pessoas acabaram que, nos tempos de hoje, elas perderam, e eu nem exemplo disso, né? As pessoas perderam a dimensão da importância do domínio da linguagem para poder compreender bem as coisas da realidade. E torna quase que uma tarefa impossível mostrar a importância desse tipo de literatura, da boa literatura. Essa deformação que acontece, ela não só é linguística, mas também é em todo o ambiente, na filosofia, na história, enfim, em todas as questões. Isso nós tínhamos feito também na redação, né? Isso já está institucionalizado no Brasil. Essa deformação está institucionalizada no Brasil. Infelizmente, é isso que acontece. Bom, sobre filosofia e sociologia, não é? Na sociologia, nós tivemos aí alguns temas como a democracia, que seria melhor chamar de demagogia, não é? Questões culturais, questões de preconceito e inclusão social, indústria cultural, movimentos sociais, então pautas aí de minorias, certo? Com relação à filosofia, teve um foco em ética e teoria do conhecimento. E aí parece que, pelo menos segundo um amigo que fez a prova, um amigo muito inteligente, que fez a prova, ele comentou que a prova de filosofia talvez tenha sido a prova mais difícil desse primeiro dia do Enem, né? Eu olhei brevemente assim a prova e pareceu uma prova não tão simples. Agora, com relação à filosofia, que é o nosso foco aqui no canal, né? Foram 13 autores de filosofia mencionados nessa prova do Enem. 13 autores. Agora, se prepare, porque foram autores indigestos. Autores indigestos. Então, caso você queira sempre receber coisas boas, coisas relevantes, se inscreva aqui no canal, porque aí você vai ter acesso a coisas muito melhores do que apareceram aí no Enem. Mas vamos lá. Coisa importante antes de vermos os autores é vocês perceberem o teor do pensamento deles, as doutrinas deles. Então, a atmosfera ideológica que está aí em volta do Enem. Tá? Isso não só na linguagem, nós vimos, né, na linguagem aparecem essas coisas baixas, realmente baixo nível, e coisas fúteis, além, claro, da pauta aí ideológica, não é? Que aparece, mas também na filosofia e outras questões. Né? Na filosofia aqui nós vamos ver que é bem forte essa questão. A linha dos autores é impressionante. É impressionante. Então percebam isso. Então, primeiro, Cornelius Castoriadis. Eu não conheço, mas eu pesquisei todos eles, né, brevemente. Ele é um socialista da linha da fenomenologia. Uma autora brasileira é Tânia Kuhnen. Acho que é assim que se fala. Brasileira e feminista. Outro autor é o Bertrand Russell, que é o britânico, não é? Esse é o que escreveu aquela coleção de história da filosofia. Não é o fundador da fenomenologia. Tá? Eu sempre confundo como pronuncia o R ou o H, mas enfim. Esse é o filósofo analítico. E a filosofia analítica é aquela que reduz a filosofia a uma pesquisa da linguagem, não é? E ele é autor agnóstico. O agnosticismo, que já falei aqui brevemente em outros vídeos. Outro autor que caiu foi o Habermas. Habermas, muito conhecido, tem coisas interessantes realmente no Habermas, mas ele é autor da teoria crítica, membro da Escola de Frankfurt e ateu. Outros dois autores foi o Deleuze e o Guattari,
não sei como pronuncia. E o pensamento de Deleuze, assim como desse Guattari, está relacionado com a Revolução de 68, de maio de 68, a Revolução Francesa de 68. Sexo livre, imaginação no poder, é proibido proibir, a contracultura, não é? Então, essa pauta aí que está em torno desses dois autores, as pautas de maio de 68. Esse Guattari, não sei como pronuncia, foi filósofo, marxista e psicanalista. E fato curioso sobre Deleuze é que, bom, ele foi ateu e quando ele cometeu suicídio, seus seguidores disseram que isso era coerente com a sua filosofia. Vejam, né? Que coisa. Não? Uma autora antiga, já essa autora, no caso de século XVIII, salvo engano, é a Mary Wollstonecraft. Wollstonecraft, alguma coisa assim. Eu não sei como pronuncia. Ela é uma das fundadoras da filosofia feminista, ou seja, da subversão da mulher. Outra autora é a Miranda Fricker. Acho que é assim que se pronuncia. Salvo engano, é uma americana ou uma inglesa, não recordo agora. Mas ela parece ter algumas coisas interessantes, contudo, também fala de pautas como ideologia de gênero, questões de minorias, etc. Inclusão, enfim. Um outro autor foi Foucault. Foucault, que era ateu, ativista pró-sexo livre, homossexual militante, né? Vivia junto com um homem, enfim, uma vida realmente bem depravada. E várias ideias perversas, né? Ele tinha que, na cultura atual, aí tá amplamente divulgada. Enfim, realmente um sujeito indigesto, muito indigesto, falou bastante sobre coisas erradas, né? Sobre a sociedade, sobre a sexualidade, enfim, um autor indigesto. Um outro autor é o Carnap, que é membro do Círculo de Viena, que esse círculo é totalmente oposto à visão metafísica das coisas. Ele é defensor do positivismo lógico. Outro autor é o Quine, Hermann Quine, que estudou com Carnap. O Quine era um matemático, lógico e filósofo analítico do século XX. Alguns consideram como sendo um dos mais importantes aí, lógicos do século XX, né? Pelo menos essa linha mais moderna. Outros dois autores, também da Escola de Frankfurt, é Adorno e Horkheim. Esses dois autores também foram citados e eles contribuíram de maneira exaustiva com a degradação cultural que nós vemos nos dias de hoje. Realmente, o que nós observamos hoje, o desastre cultural que nós observamos hoje, nasceu ali na Escola de Frankfurt. É algo impressionante a influência deles no Ocidente. Bom, agora a coisa começa a ficar menos pior, tá? Menos pior. Não é bom, não. É menos pior. Bom, agora a coisa começa a ficar menos pior. Menos pior, tá? Não é melhor, não. É menos pior. Citaram também, né? Houve menção a Ortega y Gasset, um autor que parece que funda esse movimento do raciovitalismo, que, segundo ele, é uma superação da fenomenologia. Ou seja, há algo de fenomenologia e há algo novo, algo diferente. Não é? Ele parece ser um autor, nunca o li, não é? Mas ele parece ser um autor que tem coisas interessantes, como, por exemplo, aquele livro Rebelião das Massas, não é? Já ouvi coisas sobre esse livro e parece ser um livro interessante, mas nunca o li. Então é algo menos pior. Agora, um autor bom, né, finalmente, o único autor realmente bom é Aristóteles, né? Aristóteles foi citado, realmente não tem como ficar sem citar Aristóteles, um autor realista, enfim. Aqui no canal eu falo bastante sobre as coisas de Aristóteles também. Um autor que, pensando aqui agora, não é, faltou ser mencionado, que normalmente é mencionado, né, assim como Aristóteles, é Santo Agostinho. Normalmente você vê esses dois sempre sendo mencionados no Enem. Alguns vão dizer, aumentaram os números, né, das questões de filosofia, né, porque parece que foram 14 questões que caíram. Sendo que isso é uma coisa assim, é ridículo, né? Porque você pegar esses autores aqui, né? Foram quantos autores mesmo? Foram 13 autores de filosofia mencionados, mas você pega o teor do pensamento deles, você vê que há um viés muito claro, né? Então fala, foram 14 questões de filosofia, esse ano foi mais coisas, mas você vê o teor dos autores, realmente é algo assim, indigesto. Com relação à filosofia, é isso. Aí nós já vemos já o viés, não é? Há um viés marxista, um viés contra
o Ocidente católico, né? Há um viés muito claro aí, um viés de subversão da ordem do Ocidente. Outra questão é o tema da redação, que eu deixei para o final, né? Porque o tema da redação foi os desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Então aí o tema da redação trata aí sobre os povos originários, né? Então o aluno aí deveria abordar, por exemplo, a cultura afro em diferentes aspectos, como na religião, na cultura, as contribuições da filosofia africana e não sei o quê, essas coisas todas, né? Então você vê aí uma pauta bem ideológica, não é? Identitária, digamos assim, realmente essas questões de povos originários, enfim, essas pautas aí estão crescendo cada vez mais no Brasil, não é? E é reflexo do americanismo, não é? Então, essas coisas primeiro aparecem lá nos Estados Unidos, depois vem para o Brasil, né? Tá acontecendo isso. Enfim, sempre acontece isso. Bom, caso você queira aprender filosofia de verdade, queira realmente estudar as coisas e levar a sério o estudo de filosofia, você pode assinar a nossa plataforma Saber Pensar. Lá na Hotmart nós temos um projeto, né, de filosofia e temos várias coisas lá, desde como aprender a estudar, questões iniciais para poder aprender filosofia, sobre o liberalismo, enfim, tratamos várias coisas lá. E temos um curso de filosofia mais completo também. Tudo isso por R$ 37,97, assim como outros cursos virão pela frente. Enfim, é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.